Fala galera, tudo bem? Vamos projetar as oitavas de final da Euro, começando pelos jogos do sábado então. Sábado tem Itália e Suíça e tem também Alemanha e Dinamarca. A gente começa por Alemanha e Dinamarca, tem algumas coisas interessantes, e eu vou começar por esse jogo, muito pela questão de que são seleções e que a gente identifica os padrões mais claramente do que no outro duelo. Então eu vou usar o campinho para a gente falar um pouco dos duelos, das questões que podem ser interessantes, mas também vou usar algumas questões relacionadas a análise da fase de grupos, alguns gráficos, alguns números, algumas estatísticas que ajudam a definir um pouco essas seleções. Então, antes da gente entrar no enfrentamento mais direto, projetando o campinho, falando até de desfalques, de problemas, de possíveis mudanças e tudo, eu acho que vale a gente olhar um pouco para o que foram essas seleções, em especial a Alemanha, que foi uma das melhores seleções da primeira fase, mas no caso da Dinamarca, também tem alguns aspectos que podem funcionar, inclusive, como alternativas dentro do jogo. Então, assim, se a gente for olhar para o posicionamento médio que a Alemanha teve dentro do torneio, quase sempre partindo de um 4-2-3-1, mas quase sempre botando jogadores muito próximos por dentro. Esse é o mapa médio de posicionamento, a formação média da Alemanha na fase de grupos. Esses gráficos eu vou tirar do Y-Scout aqui para mostrar para vocês. E a gente vê muito claramente como os quatro de frente são jogadores que tendem a jogar próximos por dentro. Afinal de contas, Wirtz, Musiala, Havertz e Gundogan, todos procuram uma faixa parecida do campo, ainda com características diferentes. Então é natural que esses quatro tenham muita circulação, muita troca de posição nessa faixa central do campo, o que deixa os corredores mais para os laterais, né? Então os laterais não ficam espetados, mas sobem. São importantes nesse processo também. E em termos de saída de bola, naturalmente o lado esquerdo acaba sendo um lado bastante procurado, porque o Toni Kroos muitas vezes baixa para fazer uma saída como um zagueiro pela esquerda. Então, assim, se a gente olha para o jogo da Alemanha, em distribuição de ataques, o ataque foi mais frequente pelo meio, mas também procurando bastante o lado esquerdo. Pela direita a gente via muito a inversão, por exemplo, o Toni Kroos achando uma inversão para o Kimmich chegar na origem do gol contra a Escócia, na abertura, por exemplo, mas de uma maneira geral, pelo Toni Kroos jogar como meio campista à esquerda, é natural que o jogo se inicie por ali. Como os quatro de frente tendem a se aproximar por dentro, é natural que os ataques tenham muita influência desse corredor central também. Outro detalhe, a Alemanha foi uma seleção que teve muita recuperação de bola no meio e no ataque, então quando a gente olha, mais de 60% das roubadas de bola da Alemanha na fase de grupos no terço central e principalmente no terço ofensivo, ou seja, um time que perde e pressiona para recuperar rápido. Esse talvez seja um dos grandes desafios da Alemanha projetando a sequência, agora com mata-mata. Vai ser um time mais vulnerável em transições defensivas, até agora a gente viu pouco disso na competição, mas claro que à medida que o torneio avança, você tende a ter adversários que exigem mais também. A Alemanha até por isso foi o menor PPDA da primeira fase. PPDA é aquela métrica usada para medir uma intensidade do time sem a bola. Então, são os passes por ação defensiva dentro do torneio. Não por acaso a gente vê, por exemplo, a Áustria logo na sequência, né, da característica do Ralf Rangnick, essa agressividade, a gente vai falar sobre isso quando chegar a prévia da Áustria também, mas chama atenção isso, a Alemanha foi uma seleção que recuperou rapidamente a bola, não deixou os adversários trocarem muitos passes. É claro que isso também passa pelos adversários que não tinham tanto interesse em trocar passes assim, mas tem muito a ver com o comportamento sem bola da equipe. Um outro detalhe interessante é a Alemanha foi a maior média de posse de bola da fase de grupos, quase 70% de média. De novo, passa pelos adversários, passa por contexto dos jogos, mas passa muito pela característica, especialmente a partir do momento em que você tem o Toni Kroos, que foi inclusive o jogador que mais gerou passes que progrediram, que fizeram o time avançar. Em progressão por passes na primeira fase, o Toni Kroos foi o jogador que mais gerou avanços entre todos os jogadores da Euro, até aí nenhuma surpresa, né? Outro detalhe interessante é quando a gente olha para o tipo de posse de bola. A Alemanha é uma seleção que tem muitas posses de bola mais longas. Então tem essa definição aí de posses que acabam em até 5 segundos, posses de 5 a 15 segundos. A Alemanha tem um número bastante elevado de posses entre 15 e 45 segundos, ou seja, a gente está falando de um time que gosta de estruturar a sua saída. Não é aquela posse de bola da transição, recuperou, acelerou rápido, recupera, se estrutura ofensivamente, distribui as suas peças em campo, aciona muito o Toni Kroos para tentar avançar, encontrar um Gundogan, tentar encontrar Wirtz, Musiala e aí sim tentar ocupar o campo de ataque. Essa é uma característica interessante. Quando a gente olha para a Dinamarca, a gente vai ver que a Dinamarca foi o quarto menor XG, e a gente está falando de gols esperados, XG é aquela métrica expected goals, né, que mede a qualidade das chances criadas, então foi uma Dinamarca que
É verdade, num grupo muito pobre de jogos ruins, na maioria das vezes, tanto que a gente vê logo nessas primeiras seleções listadas aqui, tá? A Inglaterra, a própria Sérvia e a Dinamarca, ou seja, 3 das 4 seleções do grupo tiveram produção ofensiva baixa. A Dinamarca foi o quarto time que menos criou. É também, ou foi também, o segundo time que menos dribles teve. Situações de 1 contra 1, ela só teve mais do que a Escócia. Isso tem a ver com o perfil da própria escalação da Dinamarca, né? Já que a Dinamarca optou por um time sem exatamente pontas dribladores. Até teria no elenco. Agora, por outro lado, a Dinamarca foi também a quarta seleção que menos cedeu finalizações ao adversário na fase de grupos. A Alemanha foi a primeira. Então é outro ponto interessante relacionado à Alemanha nesse caso. E um ponto que pode ser importante, já que não é essa Dinamarca, claro, isso pode variar de acordo com a escalação, vou mostrar o campinho já já, mas o que pode ser uma alternativa? O número de finalizações a partir de escanteios e, em geral, esses escanteios na segunda trave geraram bastante finalização no caso da Dinamarca. Então pode ser um caminho a partir de bola parada para tentar incomodar a Alemanha. Se a gente for pensar em escalações, tem 2 aspectos bem importantes aí. O Jonathan Tah está suspenso no lado da Alemanha, o Schlotterbeck é a alternativa natural para entrar como esse zagueiro pela esquerda. E no lado da Dinamarca, uma ausência muito importante é do Hillman por dentro, né, um dos volantes da equipe, até pela temporada que fez no Sporting, chegou a fazer gol nessa fase de grupos, inclusive. Então é um desfalque considerável, especialmente porque, teoricamente, é um jogo de muita posse da Alemanha, então dá para imaginar isso. Teoricamente, é um jogo muito importante em interceptações, pressão, comportamento sem bola, agressividade que a Dinamarca vai ter nesses momentos sem bola, que devem fazer parte da maior parte do jogo, né? Então, quando a gente olha para o campinho, o que dá para projetar? Se a gente for pensar numa continuidade da opção que tem acontecido dentro dos jogos, o Delaney pode entrar para jogar ali no meio ao lado do Højbjerg. E aí seria muito provavelmente esse o centro do campo se a Dinamarca não optar por uma mudança tática. Na Euro em 2021, o Hillman, treinador, não jogador, né, se tem o mesmo sobrenome, optou muitas vezes por mudanças táticas. Não é o que a gente tem visto até aqui na Euro. Então tem sido uma Dinamarca menos flexível do ponto de vista de mudar várias vezes de escalação e utilizando um time com Højlund, com Wind e com Eriksen, que não são exatamente pontas, mas acabam voltando pelos lados, deixando o Højlund mais à frente. E o Højlund tende a ser uma arma importante para a Dinamarca, porque aí a gente começa a entrar no contexto do encaixe de uma seleção com a outra. Tá, a posse de bola tende a ser da Alemanha. Tá, a Alemanha se distribui para jogar, muitas vezes fazendo uma saída em 3+1, né? O Kroos baixa para ser o zagueiro pela esquerda, entre aspas, o Andrich fica à frente desses 3 que iniciam a saída de bola, os laterais se projetam porque os 4 da frente estão circulando por dentro. A Suíça foi a seleção que mais gerou problemas para a Alemanha, sendo mais agressiva e tentar tirar o conforto da distribuição do Toni Kroos. Ele continuou tocando muito na bola, mas a maneira como ele recebia a bola não dava a ele tanta tranquilidade para enxergar o jogo e achar o melhor passe com mais tempo. A Escócia foi muito passiva nesse sentido, a Hungria também permitiu bastante. Então, qual vai ser a abordagem da Dinamarca? A Dinamarca, que fez uma ótima Euro 2021, foi uma Dinamarca bem agressiva sem a bola. E o Højbjerg tende a ser chave nas interceptações e na pressão também. Então aí, para mim, tá um grande ponto tático do jogo. O Højbjerg vai ser o meio-campista para pressionar o Toni Kroos? Isso traz alguns desdobramentos. Primeiro porque o Toni Kroos tende a direcionar o jogo muito de trás. Se um dos 2 volantes sai para pressionar tão longe, esse centro pode ficar um pouco mais vazio. Se esse centro fica um pouco mais vazio e a área de atuação do Wirtz vindo de fora para dentro, do Musiala vindo de fora para dentro, do Gundogan circulando e do Havertz circulando, essa faixa do campo ficar um pouco mais aberta pode virar um grande problema. Como você soluciona isso possivelmente? Tendo uma abordagem mais agressiva dos zagueiros. Mas aí a gente entra num outro obstáculo, que tende a ser um dos pontos interessantes do jogo. A agressividade sem bola desses zagueiros que precisam sair para perseguir movimentos de jogadores muito mais móveis e leves. Porque a defesa da Dinamarca é uma defesa de estatura, de força física, de imposição, especialmente quando a gente fala do Vestergaard. Em especial, o Andersen tem qualidade de uma saída de bola, o Christensen é bastante versátil, mas enfim, será que Christensen e Andersen vão sair para fazer longas perseguições a Wirtz, a Musiala, a Havertz? Será que essa eventual lentidão por ser uma zaga mais pesada pode ser um fator para a Alemanha conseguir envolver essa defesa, especialmente nos momentos em que a Dinamarca possivelmente não vai contar com um dos seus meio-campistas ali, se for realmente o papel do Højbjerg subir para pressionar? Não sei se vai ser também o Højbjerg a todo momento em cima do Kroos, porque aí seria um pouco loucura deixar o meio-campo o tempo inteiro mais vazio, tendo a Alemanha tanta qualidade nessa outra altura do campo, né? Aí a gente começa a pensar em outras variações. A Dinamarca, de uma maneira geral, tem tido sem a bola, uma segunda linha com 4, ou quase uma linha com 4, porque o Eriksen volta por um dos lados, e do outro lado o Wind tem sido responsável por recompor bastante também. Outro ponto, esses jogadores vão acompanhar até o fim as subidas dos laterais, já que os laterais da Alemanha têm um papel importante de abrir o campo, de
atacar os corredores que muitas vezes não estão ocupados pelos jogadores de frente, já que eles são todos muito móveis e procuram a faixa central. Se esses meias da Dinamarca voltam muito, você pode até permitir que os alas façam esse acompanhamento em perseguições, a Musiala, a Wirtz, que são jogadores que tendem a vir de fora para dentro. Então são várias questões relativas à abordagem sem a bola e como a Dinamarca pretende pressionar a Alemanha no momento em que a Alemanha tiver a bola, que tende a ser a maior parte do jogo. Acho que o grande ponto estratégico está muito nessa questão. Como a Dinamarca pretende fazer essa abordagem. Com bola, aí já é um outro formato, porque aí a Dinamarca tende a ter uma saída de bola que tem o Andersen sendo importante nessa distribuição como zagueiro pela direita, aí o Eriksen centraliza bastante, o Vind também tende a centralizar, e para a Dinamarca é importante ganhar segundos de posse de bola para fazer com que essa bola chegue aos lados do campo até para gerar cruzamentos também. Então, por um dos lados, aí tem até dúvidas, né? Quais vão ser os laterais dentro dessa Euro, os alas. A gente já viu Bá pela direita e Christiansen pela esquerda, mas o Christiansen falhou contra a Inglaterra, por exemplo, naquele lance em que ele não percebeu que o Walker estava às costas, o lance do gol da Inglaterra, e depois ele acabou indo para o banco, o Meili jogou, o Meili pode jogar nas duas alas, então são 3 jogadores teoricamente disputando 2 vagas. E são jogadores importantes. O Meili tem uma característica um pouco diferente. O Meili pode encorpar mais o meio em momentos com bola e virar um cara para se associar ao Eriksen nos momentos em que a Dinamarca quiser ficar mais com a bola. Isso pode ser importante até para respirar e sair de uma eventual pressão que a Alemanha vai querer fazer, empurrando a Dinamarca para trás. Outros 2 pontos bastante relevantes. Papel do Højlund. O Højlund até agora faz uma Euro discreta, mas o Højlund é uma ameaça em profundidade, o cara que pode receber com espaço para correr. Os jogos do grupo C foram jogos quase sempre muito travados, né? O grupo lá com Dinamarca, Sérvia, Inglaterra e Eslovênia. Então foram jogos que não ofereceram tanto esse espaço para ser atacado. Com uma Alemanha que joga com muita gente no campo de ataque, que fica com a bola o tempo inteiro, que assume o risco de ficar exposta por estar com a bola no campo de ataque, e que traz até alguns traumas de competições anteriores pela fragilidade na transição defensiva, o Højlund passa a ser chave como alvo de passes mais diretos, para tentar atacar as costas, para tentar explorar o espaço às costas do Rüdiger, as costas do Schlotterbeck, talvez até principalmente do Schlotterbeck, que é um zagueiro que ao longo da carreira tem uma ótima qualidade de passe para iniciar jogadas, mas também tem um volume maior de falhas. Então, esses movimentos do Højlund para atacar o espaço vão ser fundamentais como escape para a Dinamarca tentar ter ameaça em contra-ataque, já que, se for mantida essa escalação base da Dinamarca, não é uma escalação dos pontas velocistas que correm, que driblam, que a Dinamarca até pode ter, eventualmente, dependendo da estratégia específica para o jogo, ou durante a partida também. E aí, claro, a capacidade de passe do Eriksen é importante, a capacidade também de fazer um pivô, de dar sequência às jogadas, do Vind passa a ser muito importante também, porque o Vind é um jogador que tem estatura, mas que tem facilidade para sair da área e contribuir de outras formas na criação das jogadas. E por isso é importante para a Dinamarca ser mais direta, explorando a profundidade com o Højlund, que tem velocidade para arrancar ali, ou explorar os lados do campo com as subidas dos alas para gerar cruzamento para a área, para tentar assim incomodar a Alemanha, ainda que seja numa situação de um ataque rápido, que seja abrindo o campo para cruzar com pelo menos 2 jogadores, 2 centroavantes chegando à área para atacar. Então esses são alguns aspectos bem interessantes quando a gente projeta o jogo da Alemanha diante da Dinamarca. Então a gente pode ir para o outro. A gente pode falar agora do outro jogo do sábado, que é o jogo entre Itália e Suíça. Que é um jogo muito mais difícil de prever, a começar por campinho, porque foram seleções que mudaram mais dentro do torneio, em especial a Itália, que chega com muitas dúvidas. Eu gostei bastante do jogo da Itália contra a Albânia, do primeiro tempo em especial, da reação, da forma como o time ocupou o ataque, criou chances, colocou a Albânia contra a parede, mas depois a Itália poderia ter sido goleada pela Espanha, e a Itália teve muitas dificuldades contra a Croácia e arranca aquele gol no finalzinho, um golaço do Zaccagni, numa das projeções do Calafiori. E aí, falando em desfalques, né? É um jogo que também tem a questão de desfalque. O Calafiori está suspenso, o Calafiori talvez tenha sido até aqui o principal jogador da Itália depois do Donnarumma na competição, então é um desfalque importante para a Itália, não contar com o Calafiori. E também, quando a gente olha para o lado da Suíça, também tem um desfalque importante que é o do Widmer, o ala pela direita titular da equipe. Então se a Itália deixou uma boa impressão na estreia, mas apesar do susto, mas depois não foi bem e chega com muitas dúvidas até sobre formação, sobre escolha do Spalletti, no caso da Suíça, as estratégias específicas do Murat Yakin deram muito certo até agora, né? Se a gente pensar que o Duá foi a novidade da estreia, ele começa como titular, um jogador que até 2 semanas antes nunca tinha jogado pela seleção, começa a abertura da Euro, o jogo de estreia da Suíça na Euro como titular pela seleção, e faz gol. Aí na segunda rodada ele mexe no time e coloca, e o grande ponto tático da estreia ainda foi o Ebischer, que foi o principal jogador em campo. Na segunda rodada ele coloca o Shaqiri como novidade,
Shaqiri faz gol. Na terceira rodada, o Rieder foi importante e participa em construção de gol e também tem uma função específica e importante na questão da marcação e observação ao Toni Kroos. Então a gente tem visto Suíças diferentes de um jogo para o outro até aqui, muito a partir de estratégias específicas, o que é legal, principalmente se a gente pensar que o ano passado da Suíça não era bom, a Suíça não chegou com confiança, não chegou com grande expectativa a essa Euro. Mas de certa forma isso vai mostrando como a Suíça se estabeleceu e se consolidou como uma seleção que sempre vai estar brigando ali, dando trabalho para qualquer nível de seleção. É meio que o status que a Suíça conseguiu se colocar já há uma década, basicamente. E aí, até por isso, tem 2 pontos. Um é mais difícil encontrar padrões quando a gente fala das seleções na fase de grupos, porque foram times que mudaram mais, diferentemente da Alemanha ou da estrutura da Dinamarca, que eu citei antes. A Itália mexeu taticamente. Qual vai ser o desenho? Ou no caso da Suíça, essas mudanças de um jogo para o outro. E o outro ponto também, né? Além dessa dificuldade de encontrar padrões, é a dificuldade de prever escalações. Então esses campinhos aqui são projeções baseadas um pouco em achismo, um pouco em informação. No caso da Itália, é informação tirada de sites italianos mesmo, da cobertura sobre possível escalação, mas sem nenhuma convicção de que serão esses os times. Então o que eu estou contando aqui, imaginando, e por isso é mais difícil falar de prévia, de projeção aqui. Eu estou contando com o Stergion entrando na ala direita na vaga do Widmer, porque é o jogador que vinha entrando nas fases anteriores. Um ponto interessante de destacar, se a gente for tentar tirar alguma coisa de padrão ou de tendência, é que na primeira fase a Suíça acabou concentrando seus ataques pela direita, o que é curioso se a gente pensar que a construção das jogadas tende a ser pelo lado esquerdo em termos de saída de bola, como eu vou falar já já, e muito uma busca pela faixa central para gerar vantagens. Mas isso também tem a ver, claro, o Widmer foi um ala que atacou mais o corredor em relação ao lado esquerdo, que muitas vezes era um falso ala com Ebscher procurando o corredor central. E aí a gente entra nessas projeções de escalações. Escalações difíceis de projetar, mas vamos lá, tentando projetar em cima de estilos de jogo também. No caso da Suíça, o Stergion entrando na vaga do Widmer, é um lateral, um ala com menos força para atacar o corredor, então é um aspecto importante se a gente pensar, especialmente que é o lado de um duelo provável com o Di Marco, que tende a ser uma arma importante da Itália atacando o corredor, chegando ao fundo, gerando cruzamentos também. E esse é um jogo curioso até de dificuldade de prever como vai ficar a iniciativa, porque a Suíça é um time com qualidade nos primeiros passes, é um time que gosta de ter a bola e de sair construindo essa posse de bola, e a Itália, embora também seja um time com capacidade para isso, quando a gente olha para o meio com Barella e com Jorginho, por uma defesa que tem um Bastoni, que pode iniciar essa saída de bola pelo lado esquerdo, a Itália também já foi, nos jogos anteriores, uma Itália mais confortável em esperar e talvez contra-atacar. E até essa dificuldade de escalação, de adivinhar o que vai ser a escalação do Spalletti também, já que ele mexeu muito no time durante a fase de grupos, taticamente e individualmente também, são muitas as mudanças. Então eu estou me baseando aqui numa das prévias que a Sky da Itália vem dando em relação a como ele vai trabalhar, e aí a gente parte do seguinte sentido: com Calafiori fora, o que estão tratando como provável a entrada do Buongiorno, que é um zagueiro que pode jogar centralizado, deve jogar centralizado, o que pode deslocar o Bastoni para fazer esse papel do zagueiro pela esquerda. A gente viu muitas vezes o Bastoni como zagueiro central durante a primeira fase, mas a função dele na Inter é de zagueiro pela esquerda de um trio. Isso partindo do princípio de que o Spalletti vai manter a ideia com 3 zagueiros. Ele jogou dessa forma diante da Croácia na última rodada, mas antes a gente viu um time com linha de 4. Então assim, até nesse aspecto é difícil prever também. Agora, até pelo fato da Suíça jogar com 3 zagueiros, é possível que ele jogue dessa forma também, e também porque o Darmian é uma alternativa para fazer esse zagueiro pela direita. Então ficaria com o Darmian, com o Buongiorno e com o Bastoni formando esse trio de zaga. No meio campo também tem dúvidas, porque quem vai complementar o meio com o Jorginho e com o Barella? O Pellegrini foi alternativa na rodada anterior, chegou a Euro como titular, mas na Itália o que se fala é da possibilidade do Cristante, mas também foi noticiado que o Fagioli chegou a ser treinado e virou uma possibilidade. Enfim, a Itália pode ter complementos diferentes para essa faixa central do campo. O que aparentemente não muda, embora receba muitas críticas, é o Di Lorenzo, que não fez uma boa primeira fase, seja como zagueiro, seja como lateral ou como ala pela direita. E nesse desenho como ala, vai ser bem importante o papel dele nos embates com a saída de bola da Suíça pelo lado esquerdo. Então, teoricamente, mantendo a dupla de ataque, que para mim foi uma grande surpresa ele mudar, né? Com Retegui e Raspadori jogando juntos. Na minha visão, o ataque ideal da Itália teria Chiesa e Scamacca. Mas o Spalletti mudou radicalmente durante a primeira fase, e é até meio difícil entender, não por essas mudanças em si, mas assim, entender onde ele está tentando chegar em termos de armação, de construção de time, de estrutura tática dessa Itália também. Até por isso é tão difícil fazer prévia desse jogo especificamente. Mas o que dá para dizer
é uma Itália que tem qualidade para sair jogando, então não precisa se livrar da bola, não precisa ser um time tão direto assim, embora com esse ataque, com uma dupla de frente, ele possa tentar explorar contra-ataques. As subidas de marco pela esquerda tendem a ser um fator importante, especialmente se a Itália quiser colocar bastante gente atacando a área para cruzamentos. O de marco passa a ser uma alternativa importante atacando o corredor, ainda mais sendo o corredor desfalcado da Suíça, sem o Widmer. O Sturridge é mais zagueiro, mais lateral direito ali, mas vamos ver como vai se dar esse duelo por essa faixa do campo. E aí a gente entra no outro lado da moeda também. Suíça com a bola. Já que a Suíça tem uma qualidade muito grande desses primeiros passes e constantemente vai tentar achar formas de progredir achando passes por dentro, aí a gente tenta encontrar um padrão, porque, como eu disse antes, a Suíça mexeu em todos os jogos essa Euro até aqui em termos de escalação, sempre com detalhes específicos que acabaram dando certo, né, em termos de recompensa de gols e tudo. Mas a Suíça tem tido 3 zagueiros, com o Cher que virou o zagueiro pela direita, o que me parece ter muito a ver com ter o Akanji por dentro, já que geralmente era o Elvedi quem jogava, mas isso empurrava o Akanji para o lado. O Akanji assumiu um papel muito importante de primeiro passador dessa seleção. Então, o Akanji, como zagueiro central, é quem direciona, seja para o Ricardo Rodrigues ganhar metros se projetando um pouco mais pela esquerda, ou para acionar o Xhaka à frente. E aí está um outro fator que pode ser muito interessante e até pode ditar um pouco desse controle ou não da bola por um lado ou pelo outro. Vai ser um duelo mais direto entre Barella e Xhaka. O Barella vai subir para pressionar o Xhaka. Esse é uma faixa de campo que tende a ser muito importante, porque o Xhaka é o termômetro dessa distribuição de passes, sendo esse volante que recebe muitas vezes do Akanji ou do Ricardo Rodrigues, é o lado que tende a ter uma saída de bola com mais jogadores. E é um lado que tem também a questão do Ebcher. O Ebcher é um meio-campista que tem jogado como ala pela esquerda e que funciona muitas vezes trazendo de fora para dentro. Então, por exemplo, se o Barella sobe para pressionar o Xhaka, é muito provável que o Ebcher faça um movimento de vir de fora para dentro para tentar ocupar um espaço às costas do Barella e virar uma opção de passe para a Suíça ter vantagens e tentar progredir por dentro. O Di Lorenzo vai acompanhar? Não vai acompanhar. Se ele acompanha ou não acompanha, mas se for o Vargas, o meia pela esquerda, é um ponta que tenta procurar o fundo, embora não tenha participado tanto assim dos jogos até aqui. Esse movimento pode ser um movimento de tentar gerar dúvidas na defesa do adversário. E aí resta saber, o Darmian vai fazer uma marcação mais específica em cima, vai acompanhar nesses deslocamentos para não deixar a Itália ficar eventualmente mais vulnerável por esse setor. Então é muito importante para a Itália essa agressividade, e aí Darmian e Bastoni são zagueiros que têm capacidade para isso, mas essa abordagem sem a bola também, diante de jogadores móveis nessa faixa central. Eu tô partindo do princípio de uma escalação que teria N'Doye, Embolo, que foi titular na terceira rodada, né, pela primeira vez nessa Euro, ele ficou muito tempo parado por lesão durante a temporada, e mais o Rubem Vargas. Mas é claro que a Suíça pode ter o Shaqiri, a Suíça pode ter o Rieder, a Suíça pode ter nenhum dos dois, e uma outra opção como o Andumni, já teve o Duá antes jogando também, então é uma Suíça que pode mexer muito esse tabuleiro, mexendo, ainda que com pequenas variações, mexendo na forma de se estruturar. Mas de uma maneira geral, ela vai tentar gerar vantagens por dentro, com mais jogadores, com o Ebcher vindo de fora para dentro para tentar gerar dúvidas, para tentar aparecer nas costas de um volante que possa subir para pressionar alguém da saída de bola. Freuler e Xhaka são os volantes, mas a saída tende a ser muito mais do Xhaka. Então Xhaka e Akanji como esses primeiros passadores da faixa central. Ricardo Rodrigues ganhando metros e gerando dúvidas. Quem vai sair no Ricardo Rodrigues para impedir que ele vire um lateral, um armador do jogo também pela esquerda? Esse é um outro ponto bastante importante na estrutura da Suíça. Ainda que pela esquerda a Suíça tenha gerado pouco produto final, assim, pouco ataque à linha de fundo, pouca chegada e definição. As definições estão mais por dentro, no caso da Suíça. E nesse caso fica a dúvida se o jogo não vai ficar tão afunilado sem contar com o seu principal ala pela direita, que é o jogador que tem força física para chegar, para atravessar o campo de um lado ao outro, que é o Widmer. Então são algumas dúvidas. O N'Doye, por exemplo, pode ser tanto um atacante por dentro para tentar receber nesse espaço entre as linhas e atacar, assim como o Embolo faz também com facilidade, tem capacidade para receber entre as linhas e tem capacidade para tentar atacar o espaço às costas da defesa. O N'Doye pode ser eventualmente até um ala, dependendo da estratégia do Murat Yakin, porque ele chegou a Euro até com a expectativa de ser ala, e acabou não acontecendo, pelo menos por enquanto, ele está sendo mais usado como um dos atacantes. Então a Suíça tem essa questão da versatilidade de algumas das peças para tentar gerar dúvidas e causar surpresas. Por isso é um jogo bem mais difícil de prever, desde o cenário, desde as escalações e também o cenário. Quem vai ter mais a bola, quem vai ser mais ou menos agressivo, quem vai jogar apostando em contra-ataque ou tentando marcar mais em cima. O que dá para dizer é que a Itália desperta muitas dúvidas porque não tem jogado bem, tirando a estreia, e que a Suíça fez uma fase de grupos melhor do que eu esperava, do que a boa parte da Suíça esperava, e até mostrando algumas ferramentas táticas que surpreenderam positivamente até aqui. É isso, esses são os jogos de sábado, as oitavas de sábado da Euro. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço e até a próxima.